Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos meditar, né? Mateus 24, nós vamos estar lendo os versículos 36, 37, 38 e 39. Mateus 24, 36, 37, 38 e 39. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, a partir do versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Amém? Você pode se sentar? Irmãos, esta palavra, né, faz parte de Mateus 24. Mateus 24 é um texto que todos nós conhecemos bastante. É um texto que fala, né, de uma conversa do Senhor Jesus com seus discípulos. Quando o Senhor estava saindo do templo, está em Mateus 24, a partir do versículo 1. Depois em casa você pode conferir, porque nós não vamos ler, porque é muito extenso. Nós vamos comentando, né, sobre o capítulo, aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. No capítulo 24, então, quando o Senhor Jesus estava saindo do templo, que os discípulos estavam mostrando para o Senhor Jesus a estrutura do templo. E o Senhor Jesus disse para eles que, na verdade, tudo aquilo ali seria derrubado. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E logo após o Senhor Jesus vai para o Monte das Oliveiras com seus discípulos, e o texto fala que ele estava sentado, conversando com seus discípulos, e os discípulos em particular, eles perguntam para o Senhor Jesus, quais os sinais que haveriam da sua segunda vinda e do final de todas as coisas, que é a consumação do século. E a primeira coisa que o Senhor Jesus disse para eles: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, tenha cuidado, vigie, observe, não se distraia, que esse é o tema da mensagem, né? Que nós esquecemos de falar. Não se distraia. Amém, irmãos? É o que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Nós não podemos nos distrair. Nós temos que estar atentos. E aqui no capítulo 24, o Senhor Jesus, então, ele começa a falar para os discípulos o que antecederia a sua volta, o que começaria a acontecer quando estivesse próximo da sua segunda vinda. Então o Senhor Jesus fala para eles que haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, e que por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é maldade. Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar, e aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Depois em casa você confere tudo que estamos falando aqui, porque não dá para estarmos lendo todo o texto. E o Senhor Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque ele fala também, né, no texto, que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Muitos morreriam por causa do seu nome.
né? E isso nós estamos vendo aí, né, irmão? Quantos irmãos nossos lá fora que estão perdendo as suas vidas, né? Por falar a verdade, por proclamar o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus, ele faz um alerta, ele faz aqui uma declaração, que a sua segunda vinda seria semelhante aos dias do dilúvio. Por que isso? Lá em Gênesis, né, capítulo 6, fala, vamos conferir aqui, né, fala sobre o dilúvio. No capítulo 6, o Senhor Jesus, ele fala sobre a maldade da humanidade. Ele fala que a maldade se multiplicou, a maldade cresceu entre os homens. E no versículo 6 e também no 7, o Senhor Jesus declara que ele se arrependeu de ter criado o homem. Está escrito, quer ver? Vamos conferir, que nós estamos falando, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha o que o Senhor disse: porque tamanha era a maldade daquele povo, o pecado daquele povo. Olha o que o Senhor diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui é uma declaração do Senhor, que por ver a atitude daqueles homens, o Senhor declara que ele se arrependeu de ter criado o homem. Então é aí que o Senhor Jesus viu Noé. E o Senhor Jesus então anuncia a Noé o dilúvio, porque a palavra fala que o Senhor Jesus viu que Noé era reto e justo. Então ele anuncia a Noé o seu projeto. E aí o texto fala que quando o Senhor Jesus anunciou o dilúvio para Noé, Noé estava com 500 anos. Aí o Senhor Jesus chamou Noé e deu as instruções para que ele construísse a arca. Então o Senhor Jesus deu todas as medidas, tudo como ele queria que a arca fosse feita, que ela deveria ter 3 pavimentos, né, 3 andares, aonde deveria ser colocada a porta, aonde deveria ser colocado a janela, né? Depois você pode conferir também lá em Gênesis, né, tudo que estamos falando aqui. E assim Noé fez. Noé começou a construir a arca. E a gente vê que quando Jesus anunciou para ele o dilúvio, Noé estava com 500 anos. E mais para frente o texto fala que quando veio o dilúvio, Noé estava com 600 anos. Então a gente vê aí um intervalo de 100 anos. Muitas pessoas, né, falam que Noé pregou 120 anos, mas baseado nisso que a palavra nos informa, que ele tinha 500 anos quando foi anunciado o dilúvio, e quando o dilúvio veio, ele estava com 600 anos, então deu um intervalo de 100 anos. E assim Noé fez. Noé foi construindo a arca e foi anunciando que o dilúvio viria. Só que todo este tempo que Noé pregou, que Noé anunciou o dilúvio, ninguém se arrependeu. Ninguém se arrependeu da sua maldade, ninguém se arrependeu do seu pecado. E Noé, ao terminar de construir a arca, o Senhor deu uma instrução para ele. O Senhor falou para ele: Noé, entra você, a sua família e um casal de cada animal, de todas as espécies, entra para a arca e fecha a porta. E Noé fechou a porta da arca por dentro e o Senhor fechou por fora.
Aí então o Senhor falou para ele, daqui 7 dias virá o dilúvio. E o Senhor ainda deu a oportunidade de mais 7 dias, após Noé ter entrado na arca com a sua família e com toda a espécie de animais. E com 7 dias veio o dilúvio. Como nós lemos aqui, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e eles estavam tão distraídos, eles estavam tão envolvidos por tantas coisas, que eles não perceberam quando Noé entrou na arca, porque eles estavam tão ocupados com outras coisas. A atenção deles estava no pecado, na maldade, na malícia, que eles não observaram quando Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio, e o texto fala que veio o dilúvio e consumiu a todos, porque eles não se arrependeram. E durante o tempo que Noé estava pregando, nós podemos até assim imaginar que as pessoas até debochavam de Noé, porque Noé anunciava que viria o dilúvio, que viria, que tudo seria destruído com água. E o tempo estava bom, o tempo estava tranquilo, eles estavam se divertindo, eles estavam ocupados com os prazeres da carne. Então Noé não teve crédito nenhum que ele falava, mas ele fez tudo que o Senhor ordenou. Construiu a arca, no momento que o Senhor ordenou, ele entrou na arca com a sua família e com os animais, e ao 7º dia o Senhor enviou o dilúvio, que levou a todos, porque como o Senhor prometeu, como lemos ali, ele destruiria o homem a qual ele havia criado, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do envolvimento com coisas que desagradavam ao Senhor. Agora, irmão, nós vamos trazer isso para nós, hoje, para o povo de hoje. Hoje, nós não temos um Noé construindo uma arca. Nós não temos uma arca sendo construída. Mas nós temos homens e mulheres de Deus, a qual foram levantadas pelo Senhor, que levam a palavra de Deus a sério, que estão anunciando a segunda volta do Senhor Jesus. E nós podemos dizer até que, se nós formos parar para analisar, irmãos, eu posso falar para os irmãos, é uma opinião minha, sim. Eu acho que hoje está pior do que nos tempos de Noé. Eu creio que hoje o Senhor, quando olha aqui para baixo, para a sua criação, aquele que criou sua imagem e a sua semelhança, porque hoje, irmãos, nós estamos vendo tantas coisas, que às vezes a gente fica assustado, porque hoje perderam-se o temor, perderam-se o respeito pelo Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Hoje as pessoas brincam, zombam da palavra, brincam, zombam com a pessoa do nosso Deus, aquele que está sobre todas as coisas. As pessoas perderam o respeito. Então eu posso dizer, eu acredito que hoje está pior do que no tempo de Noé. O Senhor Jesus, deixou tudo aqui. E hoje, Mateus 24, os nossos olhos físicos estão contemplando tudo que está registrado em Mateus 24. Hoje nós estamos contemplando com os nossos olhos físicos. Guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Hoje nós estamos vendo que o amor, irmão, acabou. O amor acabou. Hoje a pessoa não tem empatia.
Como a palavra que fala, né? Que por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriaria. E hoje nós estamos vendo isso, porque hoje as pessoas matam-se por nada. Hoje você, quando está andando na rua, a gente tem até que tomar cuidado, porque se por um deslize você tomar um escorregão ou um tropeção e você for de encontro a alguém, esbarrar em alguém, você está correndo o risco de você levar um tapa, de você ser agredido, porque hoje as pessoas estão assim, não tem mais amor por ninguém. A pessoa virou assim, a gente nem sabe explicar o que. Como nós vimos no jornal outro dia, mas o Paulo estava assistindo, uma moça vinha no seu carro e ela esbarrou na moto de um senhor já. Porque ela esbarrou levemente, ela não danificou a moto e nem machucou o rapaz. Ele simplesmente veio em direção a ela, começou a chutar o carro dela e abriu a porta do carro e puxou aquela mulher para fora e começou a bater naquela mulher. Porque foi ali um momento talvez de distração dela, não sei explicar o que aconteceu, mas é para a gente, estou falando isso aqui por quê? Para a gente ver como que está hoje. Hoje tem pessoas que se você olhar para ela já pergunta, o que está me olhando? Está me olhando por quê? Então as coisas estão assim, irmãos. Então por isso que eu estou dizendo que hoje está muito difícil, porque está pior do que nos tempos de Noé. E o Senhor compara, né? A segunda vinda dele, por quê? O Senhor, ele foi bem claro quando ele disse sobre a sua segunda vinda, o que aconteceria. E ele foi bem claro também, como ele disse, que muitas pessoas vão ser pegas desprevenidas. Muitas pessoas, às vezes, estão dentro dos templos, né? Porque a igreja sou eu e você. Estão dentro dos templos, mas estão distraídas. Estão como nos tempos de Noé, né? Estão preocupados com tantas coisas. As pessoas têm tempo para tudo, para ir aqui, ali, lá, mas não tem tempo para o Senhor. Aquele que deveria ser o primeiro, as pessoas têm colocado em último lugar. Tudo vem primeiro e o Senhor fica em último lugar. Ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o Senhor. E o Senhor está, né, declarando na sua palavra, que o dia da vinda dele, ninguém sabe, nem ele, só o Pai. E que muitas pessoas vão ser pegos desprevenidos, né? Vão ser pegos distraídos com tantas coisas. Estão dentro da igreja, mas estão distraídos. E às vezes, muitos cristãos não acreditam mais que Jesus vai voltar. Às vezes fala assim, nossa, quanto tempo eu ouço falar que Jesus vai voltar. Ainda não voltou até hoje. E o Senhor fala aqui, né, a parábola da figueira. 24:32. Coloca para mim, Jonathan, por favor. É uma parábola da figueira. E Jesus faz um alerta para nós através dessa parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o que o Senhor mostra para nós, que tudo aquilo que Ele deixou registrado aqui, acontecerá.
não passará, nem um tio, nem uma vírgula ficará sem se cumprir, porque essa não é a palavra do homem, essa é a palavra do Senhor, é a palavra dele direcionada a nós, e depois não vai ter como dar desculpas, porque aqui está registrado, aqui está mostrando, e o Senhor fala na palavra também, que o dia do Senhor será como o ladrão. O ladrão, ele não bate na nossa porta avisando, né? Que amanhã eu venho assaltar a sua casa. Ele vem quando você não está esperando. Porque se nós soubéssemos que o ladrão viria roubar a nossa casa, nós faríamos o quê? Vigiaríamos. Mas como não sabemos, aí nós ficamos dispersos, nós ficamos distraídos, né? E quando somos, surpreendidos por um ladrão na nossa casa. E o Senhor fala também que a sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de reparar, quando está relampeando, né, irmão? Que dá o relâmpago de um lado, a velocidade imensa que você vê o relâmpago do outro lado. O Senhor faz essa comparação também, que assim será a sua vinda. O que a gente entende com isso? Que a sua vinda será muito rápida. Então quem tiver distraído, quem tiver adormecido, quem tiver distraído, vai ser pego de surpresa. E o Senhor foi bem claro quando Ele diz isso, que nem Ele sabe o dia nem a hora, somente o Pai. E nós, como servos de Deus, nós não temos que ficar preocupados. Será que o Senhor vem daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos? Ou que Ele vem o ano que vem, 2026? Nós não temos que ficar preocupados com isso. Sabe o que nós temos que preocupar, irmão? É de estarmos preparados. Essa tem que ser a minha preocupação, a sua preocupação como servo de Deus. É estar preparado para o momento da segunda vinda do Senhor Jesus. Nós estamos vendo através da palavra que não está longe, porque tudo está se cumprindo. Como dissemos, as declarações aqui de Mateus 24, os nossos olhos físicos estão contemplando. Tudo que foi registrado aqui, tudo que o Senhor falou aqui, está acontecendo. E a cada dia, né, irmãos? Porque a cada dia a gente vê que a palavra de Deus se cumpre. As profecias deixadas pelo Senhor estão se cumprindo. Então o que o Senhor quer falar para mim e para você nesta noite: não se distraia. Não olhe para os lados. Não olhe para o seu vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente, porque você tem que cuidar de você, da sua salvação. Você tem que se cuidar para estar preparado no momento do arrebatamento. Tem um arrebatamento, né, irmão, que nós estamos aguardando, o coletivo, onde nós iremos ao encontro do nosso Deus. Mas existe o arrebatamento individual. Hoje estamos aqui, mas não sabemos se amanhã estaremos. Hoje estamos todos nós aqui, mas quem aqui pode levantar a sua mão e garantir que amanhã vai estar de pé? Tem alguém aqui que pode fazer isso? Posso levantar minha mão e falar: não, irmã, amanhã eu vou levantar. Tem alguém que pode afirmar isso? Não tem, né, irmãos? Porque nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui, né? Amanhã não sabemos. Ou melhor, não sabemos nem se vamos chegar na virada para quinta-feira. Porque até meia-noite ainda é quarta-feira. Porque quantas pessoas deitaram ontem, cheias de planos, de projetos, e não amanheceram.
e não conseguiram abrir os seus olhos. E nós temos que agradecer, porque o Senhor nos permitiu abrir os nossos olhos e estarmos aqui. E a cada dia nós temos que agradecer, irmãos. Quando abrimos os nossos olhos pela manhã, a primeira coisa que temos que fazer é agradecer ao Senhor. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos permite abrir os nossos olhos. É Ele que nos dá o ar que respiramos. E nós temos que render graças a Ele por isso. Porque em meio à multidão, né, irmãos? Deus nos escolheu. E é um privilégio estar aqui. Porque tem pessoas, né, que acham que servir a Deus é uma obrigação. Eu vou lá na igreja, vou cumprir a minha obrigação. Servir a Deus não é obrigação. Servir a Deus tem que ser com alegria. É só trazer à sua memória o que Ele passou para nós estarmos aqui. Alguém de nós merecíamos? Não merecíamos. Como não merecemos, é a misericórdia dEle que tem nos alcançado a cada dia. Porque ai de nós, se não for o Senhor. Aonde nós estaríamos? Porque cada um que sabe da onde foi resgatado, cada um que sabe da onde Jesus o tirou. E o Senhor nos acolheu sem nenhuma explicação. O Senhor não nos pediu explicação. Aqui, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não. O Senhor nos aceitou como estávamos, sujos, perdidos, no pecado, na lama, na falsidade, na mentira, no engano. O Senhor nos resgatou, porque cada um que sabe da onde foi tirado, cada um que sabe os caminhos que trilharam, e o Senhor foi lá e tirou, porque tinha um plano, um projeto na vida de cada um. E isso não é obrigação, estar aqui não é obrigação. E nós sabemos que muitos gostariam de estar aqui, no meu lugar, no seu, mas não tem forças para estar. Não tem forças para estar. E nós, para a glória do Senhor, estamos aqui. Enfrentamos lutas, dificuldades, batalhas. Tem dias que não é fácil, né? Porque se a gente falar que é fácil, nós vamos estar mentindo. Não é fácil, porque cada um sabe o que tem passado, cada um sabe o que tem vivenciado. Não é fácil, mas nós temos a garantia que o Senhor é conosco, porque a promessa dEle, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e Ele tem cumprido isso, irmãos. Eu acredito que cada um dos irmãos tem visto essa promessa se cumprir na sua vida, que Ele tem estado com você em cada momento, cada luta, cada batalha, cada lágrima, cada tristeza, cada angústia, cada decepção. Ele tem estado contigo, Ele tem te sustentado, Ele tem te mantido de pé, Ele tem te tomado pela sua mão e tem te sustentado, porque às vezes não é fácil. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Ele disse também que nós teríamos aflições, e aflições está no plural. Então, o que nós entendemos, que passaríamos por muitas coisas, mas era para nós termos bom ânimo, como Ele disse, tem bom ânimo, eu venci. E o que Ele quis dizer com isso? Que Ele nos capacitaria a vencer. Você crê nisso? Você pode glorificar esse Deus que tem cuidado de você, que tem te dado vitória em meio às lutas, que tem enxugado as suas lágrimas, que tem te dado livramento, porque às vezes o diabo arma laço, arma embaraços, mas o Senhor é conosco.
Ele às vezes, né, como diz a canção, ele arma aços e embaraços para nos envergonhar, mas ele não consegue, porque o braço forte do Senhor é conosco. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor porque ele merece, porque ele tem cuidado de você, ele tem te dado o ar que você respira, ele tem te sustentado, ele tem sustentado sua casa, sua família, ele tem cuidado dos seus. Porque muitas vezes, irmãos, não é fácil a caminhada. Às vezes nós abrimos nossos olhos pela manhã, com um plano, com um projeto, e às vezes no decorrer do dia, nós somos massacrados por alguma coisa, por alguma notícia, por uma palavra, por um gesto de alguém, por uma preocupação com alguém. Mas o Senhor é conosco, o Senhor nos sustenta. Cada um aqui, eu creio, que tem uma experiência para contar do que Deus já fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu, por exemplo, tenho inúmeras experiências, né? Como eu sempre falo aqui, que eu sou muito grata ao meu Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, na minha casa, na minha família, os livramentos. Eu sou grata a esse Deus. E eu falo para Ele todos os dias: Senhor, eu não saberia viver sem o Senhor. Eu não saberia viver longe da Tua presença. Porque, irmãos, o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. Porque pode nos tirar tudo, pode nos faltar tudo, que não pode faltar é a presença do Senhor. Porque se nós tivermos a presença do Senhor, as demais coisas Ele vai acrescentar. Mas é preciso entregarmos totalmente a Ele, 100% nas mãos dEle. Nós não podemos nos entregar 50% nas mãos de Deus e o outro 50%, eu falar, os outros 50% eu mesmo cuido. Não dá certo. Nós temos que nos entregar 100% nas mãos de Deus, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você, de nós que nos apresentamos como servos do Senhor. Se eu me apresento como serva do Senhor, eu preciso estar 100% na dependência dEle. Mas hoje as pessoas, né, tem muitas pessoas que se apresentam como servos do Senhor, mas ele quer servir a Deus da maneira dele. Isso aqui eu faço assim. Isso aqui que está falando na palavra, isso aqui eu não preciso fazer não, eu faço do meu jeito. Ou você é, ou você não é. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que estão com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Ele vem aqui, ouve a palavra, Deus fala com ele, mas quando ele sai, as coisas do mundo ainda atrai. Aí ele está um pouco aqui e um pouco lá fora. Um pé aqui e um pé lá fora. E a palavra de Deus fala para nós que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é eu que estou falando não, está na palavra de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele dá orientação: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a palavra de Deus fala também que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que não tem como você falar que ama a Deus e que ama o mundo também. Porque não há sintonia com luz e trevas. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que ela tenha falado com você. Que você saia daqui hoje com este propósito no seu coração: eu não posso me distrair. Jesus está voltando. Como dissemos, não sabemos o momento, não sabemos a hora, porque só o Pai sabe. Mas uma coisa nós temos que buscar:
é estarmos preparados. A nossa preocupação não é se o Senhor vai vir amanhã, se vai vir depois, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos. A nossa preocupação é nos prepararmos para quando o Senhor vier nos buscar, nós possamos estar preparados. Não sermos pegos de surpresa, né? E depois não dissemos, Senhor, mas eu fiquei 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, eu cantei, eu preguei, eu orei, eu fiz tantas coisas. E nós ouvimos do Senhor, né? Você fez tudo isso em meu nome, só que eu nunca te conheci. Por quê, irmãos? Temos que estar preparados. A palavra de Deus tem que estar em nós, porque a palavra é que liberta, a palavra é que transforma, a palavra é que muda. A palavra de Deus precisa estar em nossos corações. Nós precisamos ouvir a palavra, né? Como nós já pregamos aqui, ouvir é diferente de escutar, porque ouvir, nós ouvimos muitos sons, mas às vezes nós passamos, ouvimos barulhos, mas não damos atenção. Agora, escutar é quando você ouve e presta atenção. E é assim que tem que ser a palavra. Eu não posso ouvir a pregação da palavra como qualquer outro som. Eu preciso ouvir a palavra e escutar. Escutar a palavra, porque ouvir, nós ouvimos muitos sons, ouvimos muitas vozes, mas nós precisamos escutar com atenção. Escutar o quê? A palavra de Deus, porque a palavra é Deus falando conosco, é Deus falando conosco, não é o homem falando, né? Hoje tem muitos, né? Hoje tem muitas pessoas que estão deixando a palavra de lado e é o homem que está falando, né? É o homem que está falando. Mas nós temos que ir pela palavra, porque nós não temos nada a oferecer uns aos outros. Mas o Senhor Jesus deixou para nós aqui, a palavra. Aqui é a nossa bússola. Aqui é tudo que precisamos está aqui. Toda resposta que você precisa está aqui. Basta você ler. Mas para você entender a palavra, você precisa ler, né, irmãos? Porque a palavra fechada, ela é um livro comum. Mas quando você abre, é Deus falando com você. É Deus falando comigo. Então eu preciso estudar a palavra, eu não posso chegar na minha casa, deixar a palavra lá no criadinho lá, e só pegar ela domingo quando eu voltar na igreja, não. Eu preciso todos os dias, né, ter um tempo, o tempo do Senhor, de eu sentar, meditar na palavra, pedir que o Senhor fale comigo, o Espírito Santo é que dá entendimento. Porque às vezes as pessoas dizem, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Nós temos que orar primeiro e pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento. Aí sim, nós ficaremos dentro da palavra. E é preciso sabermos a palavra, para não sermos confundidos, para não sermos enganados e não sermos levados por ventos de doutrinas. Porque hoje estão surgindo tantas doutrinas de homens, né? E tem tantas pessoas, né, que estão sendo levadas por esses ventos de doutrinas, por quê? Não conhece a palavra. Então tudo aquilo que ele ouve, ele está acatando. Ele não tem discernimento de saber que aquilo que ele está ouvindo não está na palavra. Aquilo que ele está ouvindo não está vindo de Deus. Por isso nós precisamos ter conhecimento da palavra, para quando ouvirmos algo que não está aqui, nós temos discernimento. Isso não está na palavra. Porque a palavra verdadeira é essa aqui. Não é o que o homem quer falar. Porque hoje as pessoas estão subindo nos altares e ele fala o que ele quer falar.
E mais triste que quem está embaixo está dando glória a Deus, aleluia, está aplaudindo e nem percebe que aquilo que ele está ouvindo não está vindo de Deus, não está na palavra, né? E tem até uma canção que diz: se não está na palavra é tudo invenção. E o Senhor hoje está chamando a nossa atenção para isso. Não se distraia. Amém, irmãos? Que a palavra possa ter falado com você o que eu não expressei, o que eu não falei, que o Espírito Santo possa complementar aí no seu coração. Mas o ponto principal da palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, quando eu estava orando, pedindo ao Senhor o que falar para os irmãos, porque nós não podemos subir aqui e falar o que queremos. Nós temos que buscar orientação em Deus, porque Ele sabe o que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. E a palavra diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E a menina dos olhos do Senhor não pode ouvir qualquer coisa, tem que ouvir a verdade. Então o Senhor me deu esta palavra. O Senhor me levou lá em Gênesis, lá, né, falando sobre Noé, sobre o dilúvio, e depois o Senhor me trouxe aqui Mateus 24, é onde faz a comparação, né? Que a sua segunda vinda será semelhante ao dilúvio. Que hoje as pessoas estão ainda mais distraídas do que nunca, né, irmãos? Hoje as pessoas estão apegadas a tantas coisas, mas não se apegam ao Criador, aquele que era, que é e o que está vindo para nos buscar. E que nós possamos, irmãos, estar preparados para o grande dia do Senhor. Que nós possamos ouvir as trombetas soarem e o nosso novo nome ser chamado, porque nós vamos receber um novo nome. Que nós possamos estar preparados para este grande dia, porque estamos aqui, o que estamos fazendo aqui é uma preparação, né, irmãos? Para o grande dia do Senhor, que nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos se chegaremos ao arrebatamento coletivo, ou se em algum momento, na nossa caminhada, o Senhor vai nos arrebatar individualmente, como Ele tem arrebatado muitos dos seus, né? Muitos dos seus estão indo para a glória, porque chegou o momento do Senhor, né? Ele cumpriu aquilo que o Senhor determinou para que Ele fizesse aqui, enquanto estivesse aqui, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, tenha falado ao seu coração, e que você possa se firmar cada dia mais na presença de Deus. Não troque Jesus por nada, irmão. Por nada nem por ninguém, porque não vale a pena. Porque você sempre tem que se lembrar que quem foi naquela cruz foi Jesus. Não foi ninguém mais. Não foi o pai, não foi a mãe, não foi o filho, não foi o irmão, não foi o marido, não foi a esposa. Não, quem foi naquela cruz foi Jesus. Quem foi moído pelas nossas dores, pelos nossos pecados, foi Jesus. Amém?